Aleluia, Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Quem está sentindo a presença do Senhor aí? Oh, aleluia. Desde que esse culto, irmãos, começou, a glória do Senhor está sobre essa igreja. Oh, aleluia. É muita unção, irmãos. É muita graça. Oh, aleluia, Jesus. O Senhor tem falado conosco, tem alegrado o nosso coração. Aleluia, porque a unção nesse altar. Aleluia, Jesus. Santo e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. E o Senhor foi só confirmando o ensinamento. Aleluia, no primeiro hino que a irmã cantou, aleluia, Jesus, na palavra que o irmão leu, a primeira palavra, aleluia, Jesus, no hino que ele chamou para nós cantarmos, aleluia, Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia em Deuteronômio, aleluia, Jesus, capítulo 4 e versículo 2, aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deuteronômio capítulo 4 e versículo 2. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Vamos ler. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Aleluia, Jesus, Senhor, eis aqui a tua palavra, meu Pai. Oh, Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, nos revelar a tua palavra. Oh, meu Pai, que o Senhor possa nos dar sabedoria, nos dar ciência. Oh, meu Pai, inteligência do teu Espírito Santo, meu Pai. Oh, Senhor, para transmitir a tua palavra, Senhor. A sensibilidade do teu Espírito Santo, meu Pai, para entender com a tua vontade. Oh, Senhor, a submissão, meu Pai, para ser guiado por onde o Senhor quer que nós, meu Pai, oh, Senhor, sejamos, meu Pai, oh, Senhor, guiados, meu Pai, oh, Senhor, porque o Senhor, meu Pai, fala como quer, meu Pai, o Senhor nos conduz como quer, meu Pai, porque esse é teu povo, meu Pai, são as tuas ovelhas, meu Pai, que precisam ouvir a tua voz, meu Pai. Então não é como nós queremos, meu Pai, mas como tu queres, meu Pai. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Glorificado é o santo nome do Senhor. Aleluia, Jesus. O Senhor começou, aleluia, a falar ao meu coração desde ontem, aleluia, e novamente hoje, aleluia, Jesus, sobre o tema, aleluia, que nós vamos falar, aleluia, Jesus. E eu tinha pedido ao Senhor para me dar a palavra que eu iria tirar, aleluia, Jesus, para basear nela, aleluia, Jesus. Eu tinha feito algumas anotações, mas nenhum dos versículos que eu tinha anotado me vinha ao meu coração, que era a base, aleluia, Jesus. E quase na hora que nós estávamos vindo para cá, o Senhor me deu essa palavra como base, aleluia, Jesus. Irmãos sabem, nós temos falado, o pastor falava muito isso aqui, aleluia, Jesus, que a palavra do Senhor, ela é muito pura, aleluia, muito pura, muito reta. Aliás, vamos até ler, aleluia, esse versículo, Salmos 12, 6, nós já falamos um pouco, uma certa vez, sobre isso, aleluia, Jesus, mas o Senhor tocou, aleluia, Jesus, eu creio que o Senhor quer, aleluia, dar uma direção, aleluia, Jesus, maior nesse ensinamento nessa noite. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, todo crente sabe, aleluia, que a Bíblia é a palavra do Senhor. Aleluia, todo crente sabe que as palavras do Senhor são santas, que elas são puras. Aleluia, Jesus. E o Senhor falou através de Moisés, e não só através de Moisés, nós vamos ver o Senhor falando lá em Provérbios também, vamos ler lá, Provérbios 36, sobre a questão de acrescentar alguma coisa às palavras do Senhor, Provérbios 36. E outra pessoa acha a palavra que fala lá no final de Apocalipse também, que concorda com essa palavra. Aleluia, Jesus. 36, né? Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Aleluia, Jesus. Vamos ler o de Apocalipse.
Eu acho que é 22, né? Que fala que não é para acrescentar. É 22:18. Aleluia, Jesus. E 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aleluia, Jesus. E o Senhor colocou no meu coração, irmãos, porque muitas das vezes quando a gente lê esses versículos, a gente só pensa no fato da alteração da Bíblia. Aleluia, Jesus, que eles já estão tirando muita coisa, mas aí ele justifica, não, mas o contexto todo fala, só mudou uma palavra, porque no manuscrito, né, original não tinha e tal, e vai inventando tanta coisa, né, e como parece uma justificativa coerente e muito inteligente, na verdade, porque são argumentos fortes, né, aleluia, o crente muitas das vezes acaba acreditando nessas coisas, né? Aleluia, Jesus. E aí ele pensa que ele pode comprar qualquer Bíblia. Aleluia, Jesus, porque tudo é a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. E não sabendo que às vezes ele está com uma fonte alterada já. Aleluia, Jesus. Já foi alterada. Mas essa palavra que nós lemos, aleluia, Jesus, ela não quer dizer, irmão, só de tirar trechos da Bíblia, trechos da Escritura, aleluia, mas também torcer os seus significados. Aleluia, Jesus, porque, irmãos, aleluia, muitas das vezes a palavra de Deus, ela é um conjunto, não é só letra. Aleluia, tem o significado dela. Aleluia, Jesus. E se você acrescenta um outro significado, aleluia, torce o significado, você está mexendo na palavra de Deus. Eu fiquei numa pergunta, no caso, esse sentido que você está falando, da pessoa mexer na palavra, é como se fosse a interpretação? É a interpretação. Aleluia, Jesus. A interpretação da palavra. Só que hoje nós vamos falar para nós que somos crentes pentecostais, que já sabemos dessas coisas, porque a gente está muito bem orientado, aleluia, Jesus, quanto à interpretação da palavra, os irmãos, né, vou falar careca de saber, que até que os irmãos aqui não estão careca, não. Aleluia, Jesus, graças a Deus, né? Aleluia, Jesus, né? Mas o mundo fala assim, careca de saber, aí não tem ninguém careca, né? Aleluia, Jesus. Mas a interpretação, muitas das vezes a gente sabe que tem muita interpretação. Os irmãos sabem que as heresias, as falsas religiões, aleluia, Jesus, eles baseiam na Bíblia e falam assim, não, a gente tem que fazer assim, assim, assado, porque tem versículo tal, versículo tal, versículo tal, e tem tantas igrejas por aí, não é? Tantas seitas, aleluia, Jesus, que eles se baseiam na Bíblia. Para eles falar, por exemplo, que Jesus é um anjo e que, né, o Pai que é Deus e Jesus não é Deus, eles mostram na Bíblia, não é? Aleluia, Jesus, mostra versículo por versículo e parece até que faz sentido. Aleluia, por quê? Porque eles torcem o significado da palavra. Aleluia, Jesus. As igrejas, por exemplo, que não obedecem à doutrina, porque eles chamam de usos e costumes, eles se baseiam em quê? Na palavra. Aleluia, eles torcem o significado da palavra. Aleluia, e na maioria das vezes, irmãos, além de interpretar errado, o que leva uma pessoa, aleluia, Jesus, a alterar o sentido da palavra, criar, aleluia, novas doutrinas, novos conceitos, aleluia, Jesus, ou excluir certas doutrinas? Não é por causa da própria concupiscência? Aleluia, Jesus. Aí você vai numa igreja que começou muito bem, aleluia, começou, aleluia, ensinando a palavra, mas aí o pastor daquela igreja, muitas das vezes, por causa da sua própria vida, talvez ele, né, tinha uma esposa, e aí ele deu problema no casamento, a esposa dele separou dele, aí ele se viu numa necessidade de ter um novo casamento. Aí ele começa, de repente, mas será que Deus ia mesmo me impedir de ser feliz? Aleluia, Jesus, será mesmo? Aleluia, e aí ele começa a ouvir outras coisas, daqui a pouco ele fala assim, não, nós vamos liberar o divórcio, por quê? Por causa dele. Aleluia, porque vai beneficiar ele, quer dizer, beneficiar não, mas assim, ele pensa que está beneficiando ele, né? Pedro, depois a irmã Valéria, aleluia, Jesus, depois o Paulo, aleluia, Jesus. Tem um versículo
que eu achei aqui, mas não sei se está certo. É o 2 Pedro 3:15. Entendo por salvação e a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Tá vendo? Aleluia, Jesus. Eles pegavam as cartas. E o que eles mais fazem. Irmãos, Pedro falou, como ele falou pelo Espírito Santo, não é que eles não usam muitas cartas de Paulo para poder falar um monte de coisa, para favorecer, aleluia, para excluir doutrinas, para agregar novas doutrinas. Eles usam muito. Por quê? Porque há pontos difíceis, né, que o apóstolo Pedro falou, e aí eles vai e torcem. Não, esse ensinamento só tá nisso, mas já tô achando ele muito interessante, né? Que tem muitas pessoas hoje que elas pegam partes da Bíblia para favorecer elas. Por exemplo, que nem eu já dei um exemplo em alguns ensinamentos, a pessoa fala assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas assim, mas eu vou fazer o mal pro irmão. Eu posso todas as coisas que me fortalecem. Eles pegam a palavra para favorecer ele mesmo. Por isso que tem muitas pessoas... Eu posso conquistar, posso fazer isso, eu posso fazer aquilo outro, né? Por isso tem muitas pessoas que têm dificuldade de aceitar a verdadeira palavra, porque a verdadeira palavra não é sobre a sua opinião. É Deus direcionando a sua vida. Só que como a palavra, muitas das vezes, vai vir de encontro a um pensamento seu. Não é para beneficiar a gente, né? Quer dizer, é para beneficiar, né? Mas assim, não a nossa carne, né? Exatamente, o nosso espírito, né? E aí a pessoa não entende, ela cria certas doutrinas, até mesmo o pastor já falou, às vezes até certas religiões, por conta que ele não consegue entender que Deus está todo instante mostrando a verdadeira palavra. Por quê? Porque quer ajudar, quer salvar, não é para fazer a gente se sentir mal. Às vezes Deus fala uma palavra dura, mas é por amor, porque nos ama, é correção. Hoje tem os pregador coach, né? Que eles ficam ali na internet, tudo deles pregação deles é tudo motivacional. Não tem nada de Deus naquilo. E que é diferente, porque a palavra de Deus é para fazer o quê? Que nem fala em Timóteo, para fazer o homem ser perfeito para toda a boa obra. Ou seja, se é necessário quebrar um pensamento, ela vai quebrar, porque o seu pensamento não vai junto com a palavra que tem que permanecer no seu coração, né? Exato. É a gente que tem que ser modelado pela palavra, não é a palavra ser modelado por a gente, né? Aí, irmã Valéria, pode falar, irmã Ricardo. Exato. No princípio não foi assim, né? Já tá, E tanto que eles torceram, no início, quando eles começaram a liberar o divórcio, eles falaram assim, que a Bíblia dava direito ao divórcio se caso houvesse adultério. Foi assim que eles começaram. Eu lembro que eu era bem mais nova e eu lembro que a interpretação era essa, que porque se adulterar tem direito. Aí o que aconteceu? Observa hoje essas igrejas. Não é nem só mais se a pessoa adulterar, não. Se existe incompatibilidade de gênero, se der algum problema, não tem nada mais de adultério. Aí o que acontece? Aí às vezes ele separa, por um outro motivo, né? Divorcia por outro motivo. Aí às vezes o sujeito não vai ficar sozinho, ele vai lá e casa. Aí agora eu posso casar, porque o fulano casou. Então você vê que eles estão querendo, na verdade, favorecer eles mesmos. Porque aí casa uma vez, segunda vez, fala, nossa, irmão, peraí, mas todas as vezes seu cônjuge adulterou? Porque vocês estão usando, não é esse argumento? Eu não estou falando que está certo, mas fala assim, eles usaram esse argumento, não foi? Que era adultério, que não, né? Então, todas as vezes você casou 5 vezes, todas as vezes você foi traído? Não é estranho? Uhum. Exato. Exato. A decisão é sua. Era a dureza do coração, ou seja, pela vontade deles mesmo. A irmã Valéria e depois o irmão Denilson. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus, muito importante esse ensinamento. Eu estou aqui, meu Deus, em nome de Jesus, não me deixa jamais, né, distorcer a palavra do Senhor. Eu lembrei, foi de Gálatas. Aleluia, Primeira Gálatas, pode ler? Primeira Gálatas, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Tá vendo? Porque Jesus. os Gálatas começou, tipo assim, a distorcer pelo seu próprio bem. E saiu da graça. Aliás, né? falando do Gálatas, lê Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Você vê, eles já começaram até a torcer aquilo que o apóstolo Paulo falou sobre ser livre, a liberdade do Espírito. Eles começaram a usar a própria liberdade, né, que o apóstolo falou, essa palavra, vocês são livres, né, tem a liberdade do Espírito. Aí começou a usar, torcer isso para dar ocasião à carne. Ô Ju, e é muito triste e terrível, porque como aquele versículo que o Paulo leu, que eles é o proveito próprio, porque entrou o espírito de Ófine e Finéia neles, porque eles nem estão respeitando o templo mais. Exato. Entendeu? E aí o amaldiçoado, que ele não é abençoado, ele trai a esposa dele e ele se dá o direito de casar. Ele foi o adúltero. Exato. Ele que foi o adúltero. E a Bíblia nem fala, porque se fosse olhar por isso, ele teria que ficar sem casar, porque ele que foi o adúltero, né? Ele que tinha que ficar lá de castigo, porque ele que foi errado. E hoje o perverso, ele faz o errado e acha que está certo, e ainda pede a permissão de Deus, ele corrompe toda a igreja. Exato. Né? Para favorecer a si mesmo. É igual aqueles homens. Ófine e Finéias, eles incentivou a igreja a pecar. E aquilo foi abominável aos olhos do Senhor, tanto que Deus riscou a eles de uma bênção, de uma promessa. Então, eles não estão entendendo. Por isso que a gente tem que ficar na dispensação do Senhor Jesus. É verdade. Por causa de quê? Eles não estão entendendo que o que eles estão fazendo está dando, como diz um ditado, a gente não mexe com ditado, estão dando tiro no próprio pé e cavando a própria cova e vai morar com o diabo se não mudar. Exato. Né? E tudo os irmãos estão percebendo que na maioria das vezes é para favorecer a si mesmo. Que essa parte aí, eles adulteraram a palavra 2 vezes, né? Porque quem prostitui não é casado. Casado adultera. Exato. Na carta de divórcio está prostituição. Quer dizer que para quem é namorado, é noivo, né? Mas por causa, se o homem for honesto, casa com a moça que ele desonrou. Se não for honesto, larga a moça, entendeu? Mas nem fala de adultério, fala de prostituição. Exato. Mas como diz, a pessoa quer favorecer a si mesmo, não é verdade? Ô, Ju, e a gente está vivendo uma geração que não aceita ser contrariada. Ou seja, é em tudo, é na vida jovial, quando o pai fala que não pode fazer, é na vida, é no local de trabalho, onde a pessoa fala, você não, como diz, ou você me respeita ou você não faz, ele não quer respeitar ninguém, ele não quer respeitar uma hierarquia, porque a hierarquia existe. Tanto aqui na obra do Senhor Jesus, tanto no local de trabalho, ou um policial, tem uma hierarquia, né? Ou seja, então o que acontece? Eles, hoje nós estamos vivendo uma população que ela não quer pagar preço. Ela não quer pagar preço, ou seja, ela quer viver a vida levianamente. As suas próprias vontades, né? Eu vou fazer de tudo. Para isso passa por cima de qualquer hierarquia, de qualquer lei, de tudo, né? Ou seja, eu vou viver a minha vida, eu sou um jovem, eu tenho que viver a minha vida de qualquer jeito, porque não é justo eu ficar só dentro da igreja. Quem falou? Porque Deus, quando ele era jovem, ele estava onde? No templo. Quando o pai e a mãe dele, Deus sentiu falta, a gente não tem que ser imitador de Cristo? Exato. E o que acontece? Hoje, eu não estou falando só de casamento, estou falando da vida no geral. Os jovens hoje não querem obedecer, eles não querem rejeitar. Por causa de quê? Por causa desses
um monte de filho de Satanás que, igual Paulo falou, eles começou, mas não era do reino. É verdade. E aí o que acontece? Hoje o jovem não é mais temente a Deus, ele acha que ele tem o direito, não estou falando no Sim, contexto geral, ele tem direito de fazer o que ele quiser, que Deus não vai se importar porque ele é jovem. Até parece. Né? Exatamente. Só que a Bíblia nos diz que teve jovens que agradavam ao Senhor. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram jovens que não se dobraram e não se corromperam com aquela porção do rei. E eles podiam até tentar torcer ali, porque eles pensam assim, nossa, agora a gente está aqui ameaçados, né? Tem a lei do Senhor, a gente não pode comer animal imundo, né? A gente não pode comer coisa consagrada a outros deuses também. Então eles poderiam dar um jeitinho de dar uma interpretação na lei para poder fazer diferente, né? Porque, ou seja, é a minha cabeça que tem em jogo aqui. Mas eles não fizeram, eles cumpriram à risca o que estava na lei. Quando aqueles jovens se viram pressionados, ele não chorou, nem esperneou, nem entrou em depressão. Você olha, Nabucodonosor, eu não preciso te responder sobre isso. Se o meu Deus não me livrar, amém. É verdade. Um ponto muito interessante, mas hoje, infelizmente, é muito triste falar isso, eu falo isso com o meu coração doendo. O evangelho está ficando muito banal. As pessoas estão banalizando muito o evangelho. Algo que... Aí quando as pessoas vê, pensam assim que é tudo a mesma coisa, né? Só que não é. O evangelho, por mais ter as suas correções, mas é para o nosso próprio bem, mas é algo tão lindo, tão maravilhoso, que hoje as pessoas têm banalizado. Hoje você vai nessas igrejas que infelizmente está se levantando, você vê pastor falando de prosperidade, de coisas, claro, que se Deus quiser falar sobre... E eles torcem tanto a palavra da prosperidade, irmãos. Não é que Deus não prospera uma pessoa, né? Tem gente que Deus, aí fala que nem que Deus enriquece. Aí a pessoa quer ser tanto rico, que aí ele pega aquela passagem que o apóstolo Paulo falou com Timóteo, os que querem ser ricos. Não, mas olha aqui em Eclesiastes, e não sei o que, ele vai torcendo. Por que ele vai torcendo? Porque ele quer favorecer ele mesmo, porque ele quer ser rico, ele quer ser milionário, entendeu? Então ele quer uma prosperidade forçada, né, que não é a bênção do Senhor, e aí ele não quer, às vezes Deus nem tem aquilo para ele, mas pô, ele quer, aí ele pega um versículo, pega outro para favorecer a si mesmo. Pode continuar. Passa por cima de qualquer um para obter. Aí se o irmão falou assim, ô irmão, você está aí, né, correndo para cima e para baixo, irmão, buscando riqueza. Toma cuidado, irmão, porque lá, né, o Senhor orientou na palavra que os que querem ser ricos caem em muitos laços. Né? E o irmão está querendo ser rico, né? Será que Deus tem riqueza para você? Porque se Deus quiser abençoar, amém. Aí ele fala, não, porque a Bíblia fala lá em Eclesiastes que Deus abençoou, porque Deus ama. Tem também lá em Salmo, Deus ama a prosperidade do seu servo. Aí ele vai torcendo a palavra para o seu próprio benefício. O melhor dessa terra, onde pisar a planta dos meus pés será meu. Tá vendo que é torcendo também? É a mesma coisa. Deixa o Pedro só concluir, aí os irmãos falam. Não, né, que não tá falando. Os irmãos já explicou que não, que Deus não abençoa, ele abençoa. Mas ele depende do... Será que se ele te dá uma bênção, você vai continuar fiel? Será que se ele te dá aquilo, você vai ficar Por isso que ele, né, sabe quem ele enriquece. Exatamente. Só voltando, né, o que eu ia falar, que infelizmente é muito triste a gente ver o quanto as pessoas banalizam o evangelho, algo que é tão bonito. Por isso que a gente vê atualmente, cada um é igreja do pastor fulano de tal, igreja do pastor fulano de tal. Mas você entra na igreja do pastor fulano de tal, claro, algumas, né? Que a gente sabe que Deus não tem uma igreja na terra. Mas a gente entra, vai na igreja do pastor fulano de tal. O pastor fulano de tal tá pregando que é permitido o divórcio. Aí depois você vai na igreja e fala, não, o outro pastor fala que permite divórcio, mas ele também prega prosperidade. Você vai na outra igreja. Você vai olhando tudo, você não vê a igreja, você vê só um conjunto de pessoas que falam que é uma igreja, porque a igreja... E aí você vê que às vezes aquilo é favorável para quem? Para o presidente da obra e para os membros, porque as pessoas vão para a igreja que é de acordo com eles. Deixa eu ver. É como se vocês pegassem um cardápio no restaurante. Deixa eu ver o que tem disponível aqui. Aqui está falando que pode fazer isso. Eu tenho maior dificuldade com isso, então eu vou ficar nessa igreja aqui. Porque aqui pode, na outra não pode. Né? Aqui, não, eu não concordo com isso, não. Pelo menos essa igreja aqui não deixa eu fazer isso, então eu vou ficar aqui. Entendeu? Tá vendo? Tudo é de acordo com a vontade dele.
Quando eu e meu avô trabalhava na feira, teve uma moça que estava conversando com a gente, chegou lá, que ela falava que ela gostava muito de contar, de dar aleluia, de dar glória a Deus e tal, só que o marido dela gostava mais de ficar quieto. Então ele fala assim, eu gosto daquelas, ela falou que gostava daquelas igrejas que dava muito glória, dar aleluia, porque ela gostava, mas pelo marido dela, na igreja que era mais quietinha, que ficava mais assim. Aí quando ela falou assim, eu fiquei, ai gente, eu entendi isso agora. É até uma coisa que as pessoas falam muito, interpretando a Bíblia, eles falam muito assim, né? Às vezes alguém vai ouvir e vai ficar chocado. Fala, não, porque o marido tem que acompanhar a esposa tem que acompanhar o marido, tem que congregar junto. Nós tivemos uma experiência aqui na nossa igreja, de uma pessoa que veio, né? Deus repreendeu demônios que manifestavam na vida da pessoa. E aí a esposa, né, eles estavam divorciados, Deus restaurou o casamento deles. E aí a esposa veio, mas ela tinha dificuldade com a doutrina, né? E aí o que acontece? Ela foi lá e escolheu ir para uma outra igreja, de igreja sem doutrina. Aí o que ele fez? Ele estava se libertando, e, né, Deus estava movendo na vida desse irmão. Aí ele pensou assim, né? Já tinha voltado o casamento, ele pensou assim, eu preciso segurar meu casamento, né? Ter sabedoria. Aí o que ele fez? Ele saiu daqui da igreja e foi acompanhar a esposa dele, que disse que era, né, para o casal. Foi para essa igreja. Foi derrotado. Passou pouco tempo, como lá não tinha, né, a verdade, e ele era uma pessoa que o demônio apossava muito mesmo, não conseguiu manter. Aí, novamente, o casamento deles foi destruído, divorciaram, e ele caiu no mundo do crime. No mundo do crime mesmo. Por quê? Aquela interpretação, porque o esposo tem que acompanhar a esposa tem que acompanhar o esposo. O esposo, irmãos, tem que acompanhar a esposa se for pelo Espírito. Aleluia. A esposa tem que acompanhar o esposo se for pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tocou, né, naquela igreja que nós vamos congregar. O Espírito Santo está direcionando? Então vamos nós dois. Agora vamos supor que um está no Espírito, outro está na carne. Aí a pessoa fala assim, não, eu quero ir para aquela. Irmãos, pensa bem, na hora que Jesus for salvar, ele vai salvar o casal junto? Não, ele não vai salvar o casal junto, ele vai salvar individual. Aleluia. E esse fala, que é pato que acompanha, como é que é? Galinha que acompanha pato, né? Tem um ditado, morre afogado, né? Então, e se ele perder a salvação, eu peço também, não. Então o esposo tem que ir onde a esposa foi, a esposa tem que ir onde a esposa foi. Então se a esposa está indo para o inferno, vamos acompanhar, porque o esposo tem que acompanhar a esposa, não é verdade? A esposa tem que acompanhar o esposo, então nós temos que chegar juntos no inferno. Não é assim. Aleluia, Jesus. Pelo Espírito, sim. Se Deus direcionou, é ideal que os dois congreguem junto, guiados pelo Espírito. Mas se um está fora, está querendo ir para o lugar errado, que não é de Deus, e o outro acompanhar, ele vai ficar na mesma situação do esposo ou da esposa que está fora do Espírito. Ô Ju, o ensinamento é tremendo e muito interessante. E a gente, como Igreja do Senhor Jesus, não só nós, mas a Igreja do Senhor Jesus que está na face da terra, também tem que aprender a se posicionar a favor do Senhor Jesus, porque todos eles que defendem as leviandades, as coisas erradas, que não é nós que está falando que está errado, é a Bíblia que fala, eles se posicionam e pronto. E muitas das vezes nós, como Igreja do Senhor Jesus, temos medo, dificuldade de se posicionar. É verdade. Então a gente tem que pedir pelo Espírito Santo, lógico, né, que Deus venha nos dar essa graça. É verdade. Né, porque muitas das vezes essa falta de posicionamento, ela nos atrapalha até mesmo de defender o reino de Deus. O reino do Senhor Jesus. É verdade. Né? Engraçado que eu fiz essa oração hoje, você acredita? Quando eu cheguei, né? Interessante. O irmão Manuel e depois o irmão Ricardo. Não, no meu caso, eu vou falar uma coisa assim, mais diferente, mas mais verdadeira, né? Igual no caso, o pessoal, muita gente, eu já ouvi uns falar, entendeu? Na transformação do vinho, né? Não estão falando, não está nesse ensinamento, mas para abrir o nosso entendimento também. Aí eles falam, não, a gente pode tomar vinho, porque Jesus não transformou a água em vinho. Interpretação, né? Aí eles pôs isso na cabeça também, que eles podem beber.
Ó, pra você ver. Muitos com essas Eles ideias. interpretam muito aquela. Mas o irmão falou uma coisa que deu um gancho, uma coisa interessante. Uma das interpretações que eles falam é que pode tomar um pouquinho, né, de vinho, um pouquinho, porque a Bíblia está mandando não embriagar. Não é isso? Exatamente. Ele sempre fala isso. Mas por que eles falam isso? Porque eles estão doidos para beber o vinho, gente. Você está entendendo? As pessoas querem defender o que eles têm vontade de fazer. E para isso eles mudam a Bíblia, eles interpretam, eles torcem tudo. Porque ele quer fazer, então... Não, aqui está querendo dizer para não embriagar. Ele está doido para tomar um negócio. Isso. Assim, irmão, então você vai lá, você toma, mas não fala que Deus falou que pode, não. Não é verdade? Verdade, é porque está defendendo o próprio terreno. Exato, está defendendo o a si próprio mesmo. terreno a si mesmo. O irmão Ricardo. Exato, né? Não, e aí eles querem pegar uma palavra, né? Só porque a Bíblia ela fala, tem muitas palavras que elas têm sentido diferente, né? Até no original dela, né? Hoje, se você falar vinho hoje é alcoólito, mas aqui o registro da Bíblia não era. Cai primeiro o reino de Deus e as outras coisas. Exato. Juntar tesouro no céu. Exato. Sim, se ele quiser te abençoar, ele abençoa, né? E as coisas de Deus ficam, né? Exato. E onde você já viu uma pessoa que está correndo atrás de riqueza, ela conseguir priorizar o reino de Deus? Você já viu isso? Não consegue. Tá vendo? Só sobre dinheiro. Exato. Só prega dinheiro. É o que nós falamos, eles procuram a igreja que é mais adequada com a vontade deles. Aí eles falam, não, mas aí eles justificam e falam, não, porque o pastor lá ensinou que não tem problema. Aí transferindo a responsabilidade só para o pastor, né? Exato. É verdade. É verdade. As pessoas procuram, tá vendo? Aí a pessoa coloca a culpa só no pastor, ele vai dar conta diante de Deus porque está pregando coisa errada. Mas a pessoa também tem, porque ela já procurou aquela igreja porque ela queria aquilo. Tá vendo? Exato. Sim. A pessoa tá ali, um enganando e o outro querendo ser enganado, né? Tem até um versículo que fala que o sacerdote dominava e o povo queria, né? Eles queriam aquele engano. Testifica. É verdade. Exato. Testifica. Já não, né? Comum. É verdade. Irmãos, os irmãos estão reparando, então? O quê? Não. Vai ler um versículo? É 1 Coríntios, qual, Pedro? 13. Não, Pedro, não é isso não. Fala o quê? Que aí os irmãos procuram. Que era o gancho do que fala do amor, porque o amor não provém da indecência, porque... sim.
É o 5? Ah, tá. Isso. Vamos lá, então. Eu estava... Coríntios 5, porque muitas das vezes eles falam que Deus é amor, mas o amor de Deus, ele já fala qual é o amor uma interpretação. Deus, né? Aí eles puxam para uma outra interpretação. Não está escrito aqui que Deus, né, ele ama. Fala. Oi? Só que aí a pessoa quer defender o seu erro, aí o que ele usa? O versículo que Deus ama. 13. 1 Coríntios 13 e 4. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se... Bem interessante, não busca o seu próprio interesse, leia. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus próprios interesses. Não irrita, não sujeita o mal. Então, se Deus é amor, ele não provém na indecência. Tá vendo? Então, quando a pessoa está indecente, que ele está ali divorciando, casando e tal, ele está indecente. Exato. E Deus não provém da indecência. E está buscando o seu próprio interesse. Não é que nós estamos falando o tempo todo aqui que a pessoa interpreta, que a pessoa torce uma palavra, às vezes cria heresias para defender o seu próprio interesse? Ele vai concluir? Tem as questões que contribuem para a gente estar indo para esse buraco aí. Sim. Né? Tem o feminismo, né? Igual tem um pouco do machismo Que também. defende o seu próprio interesse. Né? Porque muitas das vezes a gente quer que tudo que a gente fala que seja aceito. Sim. E não é bem assim. Deus fala que o marido, né, tem que amar a igreja no Senhor. Irmãos, e é até interessante, só um momento, isso que o irmão está falando, que os crentes mais fazem é interpretar essa palavra da submissão. Nossa, o que eu já vi de crente interpretar, irmãs principalmente, interpretar essa palavra da submissão. Claro que também tem os homens também, que às vezes aí vai para o outro extremo, né? E às vezes assim quer, na verdade, virar um carrasco, né? Aí ele fala, não, mas a mulher tem que ser submissa. Aí ele interpretando, a esposa, não, essa submissão aqui não quer dizer isso, que quer dizer isso. Então você vê que todo mundo quer levar vantagem. Né? Um defendendo o seu lado, puxando a sardinha para o seu lado, e o outro puxando para o outro. Sendo que, na verdade, estão ambos errados, torcendo a palavra de Deus, e as pessoas não percebem isso. Irmão Ricardo. Na sua parentela, uma só carne, né? Sim, é uma só. Exato. Nem todos os mundos percebem. Até umas coisinhas simples assim. Você vai ver, por exemplo, o marido puxando sardinha pro lado dele, usando um versículo. A esposa também vai querer brigar, usa um versículo. Entendeu? Olha para você ver, defendendo os seus próprios interesses. E a palavra do Senhor, ela é pura, irmãos. Exato. Né? Aí o filho quer se defender porque o pai falou alguma coisa que não gostou. Aí ele fala, pais, não irriteis vossos filhos. Usa o versículo. Aí o pai, né, às vezes está errado, está fazendo uma coisa errada, ele fala assim, não, mas a Bíblia fala que os filhos têm que honrar os pais. Cada qual puxando sardinha para o seu lado. Exato. E muitas das vezes está todo mundo errado. Porque, na verdade, está buscando o seu próprio interesse, defendendo o seu próprio interesse. A palavra fala isso? Fala, irmãos, mas é na direção certa. Não vamos puxar a sardinha para o nosso lado, não. Uhum. É pelo Espírito. Sim. Sim. Não. Não, e até interessante o que o irmão falou, porque aí vamos supor que a esposa chega perto do irmão e fala assim, ô, fulano, não vamos fazer desse jeito não, mas assim, tá falando uma visão de sabedoria. Aí o irmão falou, não, eu vou fazer isso aqui porque a esposa tem que ser submissa, ela não pode dar uma opinião. Né? Olha pra você ver. Se estiver na humildade, né?
aí cria um atrito, cria um problema na hora, né? Então, os irmãos estão percebendo que, tá vendo, né? O que nós estamos falando, quando eu comecei, eu falei para falar para nós, porque os de lá de fora a gente já está ciente, embora isso é importante o que nós falamos, porque tem muita gente online que vai ouvir e não sabe. Mas você está vendo que a gente mesmo faz essas coisas, se bobear? Né? É um marido querendo defender seu lado, usa a Bíblia. A esposa querendo defender seu lado, usa a Bíblia. O filho querendo defender seu lado, usa a Bíblia. O pai querendo defender seu lado, usa a Bíblia. Né? A pessoa lá no seu serviço querendo defender seu lado, usa a Bíblia. O chefe, né? Às vezes crente querendo defender seu lado, usa a Bíblia. Todo mundo usando a Bíblia para defender seus próprios interesses. E a palavra de Deus não é para isso. Né? Não cita a Bíblia quando você não tem ciência se aquilo não... Se você perceber que você está defendendo seu próprio interesse e você não tem certeza que se aquele versículo lá encaixa no que você está fazendo, nem cita a Bíblia. Não fala nada. Né? Resolve as suas questões, mas não cita a palavra de Deus, não, porque senão você incorre num risco de torcer a palavra de Deus para o seu próprio benefício. Às vezes uma coisa simples. E manchar o evangelho, uma coisa simples. Não, eu só falei com a minha esposa que a palavra fala que tem que ser submissa, mas você está usando para o seu próprio interesse. Né? A esposa, não, eu só falei para o meu esposo que ele tem que amar como Jesus amou, mas você também está defendendo seus próprios interesses. Você está entendendo? Quer dizer, puxando sardinha, cada um puxando sardinha e usando a palavra de Deus. Né? Se eu sei que eu estou usando para o meu próprio interesse, então eu já nem cito a palavra de Deus. Não vou nem citar. Quer dizer, eu vou ter que libertar disso, né? Vou ter que pedir Deus graça, mas não usa a palavra, não fala da palavra. Porque senão você está torcendo a palavra. Irmã Valéria, depois o mundo Nilson. E isso é interessantíssimo o que você está falando, porque a gente sabe que quem tentou distorcer a palavra a primeira vez foi Satanás. Exato, eu anotei esse versículo. Por duas vezes, né? Satanás tentou, igual o irmão Ricardo falou naquele dia, muito interessante, né? Sobre a Eva, porque ele não chegou, tipo assim, não foi na primeira vez que ele foi lá e ela já cedeu, né? Ele foi falando e falando até ela ceder, né? E outra foi quando Jesus estava, né, consagrando, buscando o Senhor, né? Então você viu que ele citou a Bíblia duas vezes, mas por quê? Pelo próprio interesse dele. Sim. Porque para ele era vantajosíssimo a Eva pecar. Vamos até ler rapidinho. Mateus 4, do 5 ao 7. Ele estava defendendo o interesse dele. Qual que era o interesse dele? Fazer Jesus pecar. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em pedras alguma. Se diz-lhes Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Você viu como que foi esperto? Se tu é, né, estimular até um orgulho, um desafio, isso mesmo. Exato. Ele estava citando o Salmo 91, porque a Bíblia realmente fala, né, que os seus anjos dará ordem ao seu respeito. Mas olha lá o contexto que está falando. Só que ele está falando, pula daqui, porque a Bíblia fala que os seus anjos, quer dizer, ele querendo defender seu próprio interesse, porque o interesse dele era que Jesus caísse. Aí o que ele fez? Torceu a palavra de Deus, né? E a gente tem que pedir a Deus muita graça, irmãos. Claro, né? Eu tenho que orar ao Senhor, né? Porque a gente é falho. Mas uma coisa que eu aprendi desde quando eu comecei a ler a Bíblia era não torcer a palavra para me favorecer. Eu lembro que eu já contei para os irmãos que quando eu li aquela parte, honra o seu pai, a sua mãe, aquilo me dava um negócio assim, eu meio que pulava ele. Por quê? Porque me incomodava e eu tentava justificar na minha mente. Eu tentava dar um outro significado para aquilo. Mas aqui está falando honrar, mas também não sei o quê. É um monte de justificativa. Entendeu? Por quê? Porque eu não estava querendo adequar aquela palavra, porque eu estava achando difícil demais. Entendeu? Aí um dia eu falei assim, gente, peraí, se está escrito, está escrito. Né? Eu não posso querer torcer a palavra ao meu favor.
Né? É eu que tenho que submeter a palavra, não é a palavra que tem que se adequar a mim, não. Ô, Ju, e é interessante, muito, a palavra do Senhor Jesus ela é muito rica. A Bíblia fala que é para a gente amar as nossas esposas no Senhor. Sim, os pais também, né? Tudo fala. E a Bíblia fala que naquele dia que Jesus pegou aquela mulher, que eles trouxeram aquela mulher em ato de adultério, ele não expôs aquela mulher em momento nenhum. Não. Você é sem vergonha, você não vai nada. Ele falou assim, olha, aquele que não tem pecado, isso é amor. Você atira a primeira pedra. E quando ele olha, ele fala assim, ô mulher, onde é que estão os seus acusadores? Ele poderia pegar e falar, não, vou lavar sua cara agora, que é o que muitos pregadores fazem hoje, né? Não, vou lavar a cara dela, porque ela está errada, ela realmente estava errada, ela não estava certa. Verdade. Né? Mas o Senhor já disse, olha, vá e não peques mais. E muitas das vezes, eu estava até lendo outro dia esse versículo, que os filhos devem honrar o seu pai. Não sei. Só que a gente fala muito versículo, mas não fala o final. Que fala assim, ó, lá fala assim, ó, porque é do agrado do Senhor. Então, se o filho está obedecendo o seu pai e sua mãe, ele está agradando a Deus. Então, assim, tem muitas coisas que a gente vê na palavra do Senhor Jesus. E obedecer não é significar ser humilhado, né? Porque muitas das vezes a pessoa leva tudo para o outro lado. Torce, né? Mas quando você tem o amor de Deus, o Senhor te nos instrui em todas as coisas. E é uma coisa tão assim, irmãos, nós temos que lembrar que a palavra do Senhor é pura, pura. Então a gente tem que ter muita reverência com a palavra do Senhor, né? Muita reverência, por mais, vamos supor que você incomodou com algo que o seu filho fez ou que a sua esposa fez. Não usa a Bíblia. Não usa, não fala assim, mas tá assim, assim, assado. Você pode até que aquele versículo se encaixe, pode até ser. Mas se você está defendendo o seu interesse, não usa. Não usa a palavra de Deus. Por quê? Porque você vai estar usando aquilo para justificar o que você está fazendo, ou então para poder recriminar, para falar assim, você está fazendo errado, porque a Bíblia fala isso, mas na verdade você pode até estar falando certo, pode até ser que aquela palavra encaixa na atitude da pessoa, pode até ser, mas você está fazendo isso para o seu próprio interesse, não é por causa que, nossa, você está falando da palavra de Deus, porque Deus colocou, ou então às vezes você está corrigindo a pessoa por causa de Deus, Deus colocou no seu coração. Não, você está defendendo o seu próprio interesse, porque se seu filho te desobedecer, é ruim para você, não é? Então o que você vai fazer? Usar a palavra de Deus. Tá vendo? A palavra de Deus. Eu lembro que uma mãe, uma vez, quando ela queria fazer medo na filha dela, ela falava muito da Bíblia o tempo todo. Mas, gente, não está certo isso. Não está certo, sabe por quê? Se você falar pelo Espírito, igual o irmão Ricardo falou, pelo Espírito, meu filho, aqui, você está errando, porque a Bíblia fala, é uma coisa. Agora você está defendendo o seu próprio interesse, porque é ruim para você, né? O filho, é ruim para ele que o pai está corrigindo ele, aí ele vai defender o próprio interesse. Olha, pai, está escrito na Bíblia, isso e aquilo outro. Ele está defendendo o interesse dele, porque não quer ser corrigido. Ele não quer ser corrigido, então ele está usando e torcendo a palavra de Deus. A gente não percebe, irmãos. A gente fala tanto das pessoas lá fora, não é? A gente fala tanto das igrejas, das pessoas, disso e daquilo outro, e a gente não percebe que às vezes a gente faz a mesma coisa. E não percebe que a gente está torcendo a palavra de Deus para favorecer a gente mesmo. E não se faz isso. Porque a palavra de Deus, ela é pura, ela é muito boa. Você já pensou? Que ela é tão pura e que às vezes você não se deu conta, talvez até hoje você fez isso, você não se deu conta, mas a partir de hoje você não tem mais desculpa, porque agora Deus está falando com você. Aleluia, agora você não é mais inocente, o Senhor está te alertando. Irmão Ricardo? Amém. A irmã Valéria, o irmão Manuel depois. Aleluia, Jesus. Ju, não, é porque igual o caso, né, que o Denilson falou, porque aí tem duas coisas, né? Sim. Tem duas coisas. Aquela mulher adúltera não era para Jesus expor ela, porque Jesus, antes de ver o pecado, Jesus olha o coração. Não Sim. era momento para aquilo, né? Não era. Mas a palavra de Deus fala que lá no Apocalipse,
aquela igreja, Jesus expôs ela. Se não sabes que és pobre, um desgraçado. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque tá certo que tem pessoas que sobem no altar e vai pregar a correção na carne. Porque, tipo assim, tá implicado com o irmão, alguma coisa assim, aí o coração dele Com raiva da pessoa. tá com raiva. Aí é claro que ele não vai deixar o Espírito Santo falar. É claro que ele vai falar e vai pregar para aquele tipo de pessoa. Só que também Deus pode usar uma pessoa cheia do Espírito Santo para poder corrigir alguém. Imagina, até discussão em casa, imagina. A esposa discute com o marido em casa, ela sobe pro altar e ela lava a cara da esposa. O esposo faz, o filho lava a cara dos pais, porque brigou lá na casa. Né? Quer dizer, ó, você vê, tudo usando a palavra de Deus para defender seus próprios interesses, né? O que a palavra de Deus tem a ver com isso, gente? Exatamente, porque senão, tipo assim, fica parecendo, vamos supor, se Deus usar alguém com autoridade para corrigir, pode parecer que é da carne. Olha lá, o irmão está atacando a irmã, e não é dessa maneira, né? Igual naquele momento, não cabia Jesus fazer aquilo. Sim. Porque, coitada, aquela mulher, né? Aí a gente tem até, né, tem coisas que às vezes Deus, né, igual o irmão falou. Olha, tá indo para outros sentidos. Não. Foi isso que eu falei. Não. Deus, muitas das vezes, igual aquela mulher lá, Deus falou de um jeito. Agora, claro que tem gente que vai interpretar isso, que Deus não pode nos corrigir nunca. Exatamente. Em nenhum momento, porque Deus é amor, né? Deus, ele falou com aquela mulher, mas cada pessoa tem um coração, né? Deus sabe, Deus conhece. E por que muitas das vezes a gente também não quer ser corrigido? Por causa dos nossos próprios interesses. Até não é a verdade? A Bíblia diz que a correção por Deus, ela gera fruto. Eu não quis falar nesse sentido que você vai subir no altar e vai apoiar o pecado, não. Mas eu lembro que o pastor falou conosco que ele nunca deixou de pregar contra a maquiagem. E tinha uma mulher na igreja aqui que ela nunca deixou de vir na igreja por causa da pregação. Por causa daquilo, por causa né? de que ele pregava por Deus. É verdade. Agora, se eu subir aí e falar de maquiagem na carne... um dia é que o Ricardo falou ali. Muitas das vezes, hoje a pessoa quer expor a pessoa... É diferente. Por causa do momento. Agora, quando a correção é por Deus, meu irmão... Agora, uma coisa, irmãos, quando a gente... Eu falo que eu já fiz prova com Deus. Se você recebeu uma palavra, você ficou chateado, você não quis muito aceitar, você ficou sentido, faça a prova com Deus, para saber se o problema está em quem falou ou se está em você. Porque se Deus mostrar que é na pessoa, amém. Você fala, não, então isso aí foi o inimigo, quis me magoar e tal. Mas se Deus mostrar que é você, você tem que submeter. Por quê? Porque se a gente não quer morar no céu, Deus nos corrige igual o pai. Você não corrige seu filho, não é? Seu filho às vezes não fica invocado com você também, fica chateado com você também. Você é pai, ele fica chateado com você. Agora Deus é diferente, né? Não. Igual eu, mas Valéria, a gente vem de outra igreja, né? Mas eu já vi muitas palavras mal faladas que causaram feridas terríveis, e aquela pessoa nunca mais voltou na igreja. Exato. Então, ou seja, uma palavra mal falada sem a direção de Deus, você pode estar levando uma alma para o inferno. E quando é na carne, né, irmãos? Porque também tem gente que sai da igreja, fala que foi por causa de uma palavra, e não foi, irmãos. Ele era soberbo, né? Por isso que eu falo com os irmãos, a pessoa sentiu, né? E mesmo porque, irmãos, ovelha, por mais que alguém ofenda ele é ovelha, ele é humilde, ele vai diante do Pai, ele chora, ele fala com Deus. Irmãos, quando eu entrei na igreja, eu lembro assim que, gente, o que as pessoas faziam para me atingir? As pessoas subiam no púlpito, pregavam para mim, para me atingir mesmo. Pregava mesmo e falava as coisas porque, sabe, aquelas coisas assim que às vezes a pessoa está coçando canela com você? Fazia. Eu lembro que uma vez eu fui no pastor chorando, porque uma pessoa lavou a minha cara. E foi na carne. E eu fui chorando, eu estava chegando. E o pastor, naquele dia, ele falou assim que ele percebeu como que Deus realmente tinha confirmado de eu estar ali. Porque eu fui nele chorando, porque já não estava aguentando mais, porque todas as vezes a pessoa fazia a mesma coisa comigo. Eu fui chorando, pastor, e não sei o quê. Mas eu não saí da igreja por causa disso. Né? Eu continuei e aí depois eu ignorei aquilo, né? Teve uma vez que eu fiz prova com Deus, eu falei, Senhor, será que é coisa da minha cabeça? Às vezes eu estou julgando o irmão,
né? Às vezes é eu que estou julgando, às vezes o problema não tem nada a ver. Agora, se for o irmão, se for eu, o Senhor me fala, mas se for o irmão, o Senhor me fala. Eu falei assim, se aquela palavra lá foi para mim mesmo, né? O Senhor me fala. Aí eu tirei um versículo que saiu assim, os homens há de dar conta por cada palavra ociosa que falar. Aí eu entendi que era a pessoa, não era eu. Aí eu fiquei tranquila. Uhum. Exato, repreende. Repreende, né? Então, quando você começou assim, repreende, ó Deus, sem misericórdia. Se você ficar confuso, você fala assim, às vezes eu também não estou muito bem das pernas, hoje eu não estou muito legal, às vezes Deus está falando, me corrigindo, mesmo eu não estou gostando, não. Vai falar com o Senhor, é eu ou fulano? Porque se Deus falar que é a pessoa, amém. Então tá, Senhor, eu vou ignorar. Mas se o Senhor falar assim, não, é você mesmo, é porque seu coração está duro, por isso você não está com dificuldade de... Oi? É igual o caso de Davi. Você está com dificuldade de aceitar, meu servo, porque o seu coração está endurecendo, você está nervoso, né? E tal. Então, recebe, porque eu estou querendo te limpar, eu estou querendo te purificar. Aí, amém. Aí a pessoa humilha, fala, glória a Deus. Né? É assim que é crente humilde, gente. Ô, Senhor, tem misericórdia de mim, né? No meu errei, né? É a humildade. Pedro. Irmão Manuel. Não, eu queria falar, né? É sobre as coisas de Deus, como é que é tão pura, né? Que muitas vezes a gente tem muito que vigiar, até no repreender. Igual teve um dia lá no serviço, que o cara falou uma coisa assim, o cara falou comigo, não, só repreende ele. Eu falei assim, não é assim não. É para você repreender em nome de Jesus, você tem que saber a causa que está acontecendo. Exato. Tem que saber, igual nós tenhamos que vigiar, o sangue de Jesus é puro, é pureza. Sim. Né? Nós não podemos, só na última, é uma arma que nós temos. A pessoa fica banaliza, que nós temos, né? na nossa mão para nós usar, te queimo pelo sangue, não. Nós temos que vigiar muito para nós usar o sangue do Senhor. Exato. Ele não é uma coisa, o sangue dele não é coisa para a gente estar julgando assim. Hoje as pessoas fazem piada com o versículo da Bíblia, né? Exatamente. Então, piada elas fazem. Muitas vezes eu senti, né, de falar aqui, que a gente tem que vigiar. Até não repreendeu a pessoa fez uma coisinha, não, você está repreendido. A gente repreende. Muitas vezes aquilo ali é uma coisa que a gente não pode usar naquele momento essa palavra. É uma palavra-chave. Só se Deus tocar mesmo, se né? Deus tocar, para você repreender que aquilo ali vai te tocar, vai te machucar, então você repreende, que é coisa ruim. Mas se não, igual o sangue de Jesus, muita gente fica usando, não, aquilo ali... Eu lembro de um irmão, tudo era sangue de Jesus, para lá, para cá. Aquilo ali é o último, o sangue de Jesus é o último escape que nós temos, nós temos guardado no nosso coração. Que é puro, não é uma coisa sagrada. Se nós precisar de usar para repreender uma pessoa, mas aí é uma coisa muito forte, é uma tempestade que está vindo. Exatamente. Né? Nós temos que vigiar. É verdade. Muitas vezes nós temos que... Não, você falando esse negócio, eu até lembrei de Davi, que Davi ele estava sendo perseguido, mas ele mesmo assim no Salmo ele orou para Deus e falou, Senhor, se eu também fiz alguma coisa... Exato, humildade, né? Ele foi humilde. E sendo que no contexto, até te falei quando eu estava lendo essa parte, que eu achei muito interessante, porque ele estava sendo perseguido, ele que estava sendo atacado, e ele orou, falando que se ele tivesse feito alguma coisa, era para Deus cobrar. E sendo que ele estava sendo perseguido e ele era justo, então a gente sabe que do que está acontecendo, não tinha motivo. Ele estava se levantando contra ele sem motivo, e ele mesmo assim falou, foi humilde. Isso é, quando eu li, até me impressionou, eu fiquei muito impressionado, porque, assim, eu não sei, porque até então eu não cheguei a passar numa situação dessas, mas será que se algum dia eu passar por uma situação, eu vou ser humilde para falar com Deus, falar, Deus, se eu também fiz alguma coisa, o Senhor pode cobrar em mim, o Senhor me mostra também, porque muitas das vezes a gente acha
usa até a palavra, meu, nós, que somos, que a gente falou. Porque meus inimigos vão ser derrotados, a palavra me garante, não sei o quê. Porque, né, a gente falou muitos pontos que algumas pessoas no mundo têm, mas algumas coisas nós também temos. Infelizmente nós temos, né, mas Deus está aqui para libertar a gente se a gente querer. E às vezes a pessoa ela se perde, sabe? Ela, infelizmente, mas Davi... Eu acho tão lindo isso, que a gente não sabe se na mesma situação a gente faria o mesmo. Às vezes, por calor do momento, às vezes Satanás dá para ele falar assim, não, eu vou esganar aquele irmão, vou fazer isso, aquilo, outro. Davi não, Davi orou a Deus, falou, Senhor, se eu fiz alguma coisa, o Senhor cobra. Quantos que às vezes não teriam coragem de ter essa humildade de fazer essa oração? E mesmo ele sendo perseguido, mas ele teve a consciência de orar a Deus primeiro, de falar, Deus, se eu fiz alguma coisa, cobra. Sim. E depois a gente vê ele cantando. Vocês não estão percebendo, né? Como que a retidão de coração ela é tão linda, irmãos? Ela é tão linda, né? Pela retidão de coração, você tem uma reverência com as coisas de Deus. Você não vai buscar defender o seu lado. Não, eu vou falar para defender meu lado aqui. Aí usa um versículo, usa outro. Está defendendo um lado. Mas o que é reto de coração, ele vai corrigindo isso. Não, eu nunca mais uso a palavra para defender meu interesse. Mesmo que pareça que está certo e se aplica a essa situação. Mas se eu estou usando para defender meu interesse, então eu nem cito o versículo. Ô Ju, e igual eu fico maravilhado, porque muitas das vezes, igual a Valéria falou, a gente subiu no altar do Senhor Jesus é uma grande responsabilidade. E se Deus ele mandou pregar contra o pecado, quem somos nós para falar que não? Mas o que eu vejo e fico maravilhado, até mesmo quando Deus pega contra o pecado, ele tem as maneiras de falar, de conduzir a palavra, porque muitas das vezes... Mas Deus só vai no extremo, eu já falei isso aqui. Quando você vê Deus falando muito duramente, que a pessoa fica até chocada, você vê que quem está tranquilo no banco, quem não está devendo, fica tranquilo. Exato. Recebe a palavra da glória a Deus. O irmão está falando assim, irmão, glória a Deus. Entendeu? Você vê que quem fica muito incomodado é quem está com o coração endurecido. Né? Mas porque Deus, só se a pessoa estiver numa soberba muito grande, para Deus falar muito... Igual assim, tem vezes que Deus vai falar forte mesmo. A gente vê na Bíblia a forma como Deus fala. Se a gente falar que Deus não fala duro, a gente está fora da palavra, porque lê Jeremias, lê Isaías. Então, Deus ele fala forte. E assim, quantas das vezes que Deus foi necessário falar de uma maneira forte neste lugar por causa da salvação daquela pessoa. Sim. E ele, como de Deus, tinha que fazer daquela forma, por mais que a pessoa talvez não iria aceitar por causa da dureza do coração, mas para servir de testemunho naquele dia. Exatamente. Então, ou seja, quando a obra é feita por Deus, quando o Senhor Jesus é o controlador da obra, até no momento de ele falar forte, ele vai estar conduzindo aquela fala ali. Tipo assim, com certeza. Não é que Deus vai corrigir nossa língua, não. Ele vai falar, né? Você vê que quando Jesus pregou aquela palavra da carne e do sangue, muita gente foi embora. Não foi? Muitos discípulos abandonaram Jesus e falaram, não, essa palavra é dura demais. A gente não pode suportar ela. Aí Jesus virou para os discípulos e falou assim, vocês não querem ir também, não? Aí o que os discípulos responderam? Ô Senhor, para onde nós vamos? A ovelha é diferente, irmão. Ovelha é diferente. Para onde nós vamos se só o Senhor tem... Eles viram aquela palavra como vida eterna. Os outros não. Muito duro esse discurso. E foi embora. Pedro? Não, só uma diferença, porque quando alguns pregadores que não vão por Deus pregar, eles apontam, por exemplo, um pecado como julgando. Eles julgam. Para condenar, né? Mas quando a palavra vem por Deus, ele fala não te julgando. Ele fala porque que muitas é vezes a pessoa fala porque aqui está incomodando ele. Exatamente. Você está entendendo? Eu estou te falando, se vamos supor, é o pai que o filho está desobedecendo. Aí o que ele vai falar? Vou lá, vamos ler lá sobre os filhos que desobedecem os pais. Entendeu? E aí ele vai, pro meu filho, porque meu filho está desobedecendo. Entendeu? Usando a palavra. Entendeu? Aí o filho, que o pai não sei o quê, vai lá e também abrir a Bíblia. Por quê? Porque está incomodando ele, está sendo ruim para ele. Então ele vai defender o lado dele. Não, e né, que não está falando, e quando a palavra vem por Deus, que nem Deus ama, Deus nos ama, mas Ele não aprova o nosso pecado. Ele vai falar que é errado, mas vai mostrar que tem uma forma de
uma forma de nós sermos libertos, né? Só um testemunho rápido, que teve uma época que eu entrei num processo, que muitas coisas minhas que eu tinha que ser mudado, eu propus a Deus que eu queria mudar. E aí, né, Deus falando as palavras, só as correções assim, que misericórdia, Jesus, né? Só as palavras. Mas eu acho um ponto interessante, que sempre quando Deus falava numa pregação, um ponto que eu tinha que mudar, não só eu, porque às vezes serviu para outros irmãos, mas para mim, como eu tinha aquele problema, serviu. Eu estava percebendo que ele falava, mas ao mesmo tempo que ele falava uma forma também da pessoa melhorar. Ele falava que eu era errado e ponto. Mas eu falava, mas se você quiser melhorar, tipo assim, não falava, mãe, fazer mais, para quem quer melhorar, humilha, ora, jejuma, busca a Deus, confessa. Então, tipo assim, a palavra vinda por Deus, ela não te julga, ela te mostra que é errado e abre o caminho para você fazer o certo. Na verdade, assim, a fala certa é assim, a pessoa não te julga, é a palavra que julga. Porque a Bíblia fala que é a palavra que nos julga. Mas Deus, né? Deus conhece, irmãos, cada coração, né? E porque eu estou incomodada, então eu vou falar, aí eu estou errado, né? É eu que estou incomodado. Paulo? Não, igual você falou na questão da correção, a pessoa quer usar a palavra, né, se distorcendo para correção. Eu levei, assim, não sei se está certo, foi o caso dos amigos do Jó. Ah, sim, nossa, é verdade. Jó 42 e 7, consigo só rapidinho. Sucedeu depois que acabou no Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se deu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que é reto, como o meu servo Jó. E olha que as palavras que eles usaram eram palavras verdadeiras. Tudo que eles falaram lá era certo. Antes eu pensava assim, então tem que ignorar as palavras dos amigos de Jó, porque só o Jó que falou certo aqui. Né? Às vezes eu tirava um versículo que saía num trecho que os amigos de Jó falaram, eu pensei, mas os amigos de Jó que está falando, Deus falou que estava errado. Aí eu pensava que eu não tinha que considerar. Não, mas eles estavam falando certo, só que não se aplicava ao caso de Jó, não tinha nada a ver, né, com o caso de Jó. Então que eles estavam interpretando aquilo que eles sabiam sobre Deus para aplicar uma situação que não tinha nada a ver. Ô Ju, muitas das vezes a gente está falando de fazer a obra por Deus, tá? Não é para a carne. Eu lembro que o pastor citou uma vez que o pregador viu uma irmã com vestido curto e ele descascou a irmã. É verdade. Só que já parou para pensar quantas orações que aquela irmã recebeu para ir naquele culto, naquele dia? Exato. Então, não é que o vestido eu lembro até um menino que veio aqui uma vez que falou isso, que subiu no altar, viu a irmã e já começou a pregar porque ele viu. Não é que eu estou falando que o vestido curto é certo, não. Eu estou falando que quando a obra é por Deus, o Senhor vai dizer, mesmo que Deus falar contra o vestido, Ele vai falar, mas não fala assim. Às vezes a gente está orando pelas almas e quando a gente faz a obra sem estar na direção de Deus, falando que sem estar na direção de Deus. É claro, com certeza. Você mesmo expulsa aquela alma que você orou para ela vir. Exatamente, entendeu? Porque a pessoa vai falar pela carne, né? Não é pelo Espírito, né? Agora a gente tem que tomar muito cuidado para o Espírito do engano não entrar na gente também. Porque de repente, vamos supor que você convida uma pessoa para vir e a palavra que vai ser dada é uma palavra dura só para testemunho. Mas como você está com o coração tão, sabe, aquela coisa, querendo tanto que a pessoa seja salva, aí ele vem. Aí vamos supor que naquele dia Deus deu uma palavra dura, aí o irmão fala, não gostei dessa palavra, sai falando com você. Eu não gostei dessa palavra, eu não volto nessa igreja. Aí o que vai acontecer? Você vai ser enganado, porque você fala, aquela palavra não é de Deus, porque ele não gostou. Aí o espírito do engano está entrando em você, para te confundir. Porque eu lembro minha mãe, vou contar rapidinho. Minha mãe, ela tinha uma vizinha, e essa vizinha era católica. Aí ela chamava sempre ela para ir na igreja, né? E minha mãe queria muito que essa vizinha fosse salva. Ela era católica e tal. E ela queria muito que ela fosse, né, para a igreja e tudo. E convidou ela. Aí essa vizinha queria encontrar com uma irmã da igreja que vendia uma revista lá. Aí minha mãe aproveitou e falou assim, vai ter culto, era o culto da tarde, oração e tudo. Vamos lá, que a irmã vai estar lá. Né? Tipo assim, né? Aí é bom que ela vai para pregar a revista e ela ouve, né? Participa do culto e tal. Aí essa vizinha falou assim, então tá bom. Aí vai ser que horas? Vai ser 3 horas. Então a gente encontra. Aí o que aconteceu? Aí quando foi dando quase na hora da minha mãe sair, essa vizinha, ela morava do lado de baixo, ela subiu no muro e falou assim, Sônia, não vai dar para eu poder ir hoje não, inventou um monte de desculpa.
Aí minha mãe foi triste, sabe? Triste mesmo, para a igreja, muito triste, porque ela pensou assim, nossa, mas eu queria tanto, ela falou que ela ia, eu queria tanto que ela fosse. Aí ela chegou muito triste mesmo na igreja. E lá tinha uma irmã profetizava. Aí chamou, as irmãs começou a orar, né? Aí de repente essa irmã, ela não comentou com ninguém e tudo, e aí essa irmã é tomada em profecia. Aí essa irmã virou e falou assim: eis minha serva, eis que eu não vim para quem não quer compromisso comigo. Aí na hora que ela falou assim, minha mãe pensou assim, meu Deus. Ela só pensou, será que Deus está falando comigo? Porque ela foi triste para a igreja. Será que você está falando comigo? A irmã, ela falou só no pensamento. A irmã falou assim, é tu mesmo. Aí depois minha mãe pensou assim, será que ela está falando da fulana, meu Deus? Que era a vizinha que ela tinha convidado. Ela só pensou, a irmã falou, é ela mesmo. E aí minha mãe ficou com o coração em paz. Por quê? Minha mãe queria, né? Mas ela estava com o coração duro, né? Então a gente tem que, até nisso, se acontecer, a gente chega em casa e ora. Se ficou triste com alguma coisa, a gente chega em casa e ora. O segredo é oração. Oração. A Luiz chega e ora, ou assim, eu fiquei triste, porque agora a pessoa não quer voltar na igreja, porque o irmão pregou, né? O irmão pregou, foi na carne, meu Deus. Né? Porque se for, o Senhor tem misericórdia daquela alma, não deixa ela perecer porque o irmão foi na carne, né? E falou alguma coisa para aborrecer, não. Agora, às vezes o Senhor, né? Não deixa também eu ser enganado, criar uma coisa no meu coração errada. O segredo é orar, irmãos. É orar. Tudo é oração. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos receber o diácono Denilson, vai fazer oração e dar os avisos. Irmãos, eu queria perguntar aos irmãos, a gente está